paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Hoje eu estava fazendo caminhada, cheguei agorinha da academia e o Senhor ministrou algo muito poderoso no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Está lá em 1 Coríntios 7, no versículo 20, que diz assim: cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não se deu cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por um bom preço. Não vos façais servos de homens. Amém? Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Só até aqui. Esses dias nós tivemos um evento na igreja, né? E eu tenho 13 anos de ministério já. E eu assumo várias lideranças, eu tenho várias lideranças, assim, eu estava na frente de várias situações na igreja, né? Eu tenho ministério infantil, participo do louvor, aí eu faço evangelismo nos hospitais, tenho a célula, relógio de oração, enfim. E quando eu cheguei no acampamento, eu estava sentindo um peso espiritual, algo assim muito forte, sabe? Um cansaço espiritual. Não era algo físico, mas era do espírito. E aí eu falei: Senhor, mas o que é isso, né? O que está acontecendo? Porque não é normal sentir esse peso quando a gente serve a Cristo, né? Não esse peso todo não tá certo. E passando por muita luta, enfermidade, mais de 1 ano e meio enferma, uma enfermidade atrás da outra, uma coisa atrás da outra, sabe? Para tentar roubar a nossa paz. E aí eu perguntei pro Senhor, né? E conversei com algumas pessoas a respeito disso. E o Senhor falou assim: eu te fiz para ser nariz e você quer ser boca, cotovelo, pé, joelho, mão, mas eu te fiz para ser nariz. É uma mensagem muito forte, sabe? E eu fiquei refletindo, assim, em tudo na minha vida, não só na minha vida espiritual, mas na minha vida secular também, na minha vida material, no meu trabalho, em casa. Quem eu verdadeiramente sou, né? Quem eu realmente fui chamada para ser? Qual é a minha identidade? O que Deus depositou dentro de mim como propósito de vida? Qual é o propósito de vida meu? Quero que você se faça essa pergunta nesse dia. Qual é o propósito de vida que Deus tem para você? Quais são os talentos que Deus te deu? Quais são as aptidões, aquilo que você tem facilidade, aquilo que você é apaixonado, aquilo que faz seu coração sorrir quando você faz a obra do Senhor? Não só na obra do Senhor, mas trabalho, por exemplo. O que você faria de graça, que te dá muito prazer em fazer? Às vezes você está aí trabalhando com, sei lá, uma empresa que mexe com papelada e você é uma pessoa que ama mexer com cabelo, ama ser cabeleireira, ama vender. Você está trabalhando totalmente o oposto porque você precisa. E acaba se tornando algo pesado, um fardo pesado, né? Quando a gente faz aquilo que a gente não gosta, acaba sendo algo pesado, porque não te dá prazer você fazer aquilo. Agora, quando você trabalha com aquilo que você gosta, com aquilo que você tem talento, que você tem paixão, seu trabalho vira uma diversão. Você não trabalha, na verdade, você se diverte. Eu, por exemplo, sou vendedora. Qualquer coisa que me der para vender, eu gosto de vender. Eu gosto de gente, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de rua, eu sou muito rueira, assim, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de trabalhar dessa forma. Esse foi o talento que Deus me deu. Eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de
de atender bem. Nossa, agora me coloca para trabalhar no escritório fechado, sem ver ninguém. Eu já fiz isso há 10 anos. Fiquei trabalhando com processo, coisa totalmente oposta àquilo que Deus me fez para ser, sabe? Então eu percebi que isso tem um peso muito grande. E não é diferente com as coisas de Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja e você foi chamado, sei lá, para pregar. Aí você vai e participa do louvor, que não tem nada a ver com pregar. Você está lá no louvor, mas você foi chamado para pregar. Ou você foi chamado para evangelizar. Ou você foi chamado para outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. E muitas vezes nós vamos aceitando muitos convites. A gente vai pegando um monte de coisa à frente de um monte de coisa sem perguntar para Deus se realmente é aquilo que Deus quer que você faça. Então, quando você for fazer algo, principalmente espiritual, pergunte para Deus. Questione, fala, Senhor, é para eu estar ali? É para eu fazer isso? Eu tenho coisas que eu não me via fazendo antigamente, que nem o Ministério Infantil. Quando eu fui convidada para ser líder, o Senhor já tinha falado comigo que eu seria líder, que eu que ia cuidar das crianças. Eu falei, Senhor, eu não tenho capacidade, né? Eu não me via dessa forma. Mas o Senhor me vê dessa forma. O Senhor vê, porque a capacidade não vem de nós, vem do Senhor. A única coisa que nós precisamos é saber se nós estamos no lugar certo, na posição certa. Imagina, Deus me fez para ser nariz. Aí eu tô lá sendo pé. Imagina você jogar bola com o nariz. Você vai se quebrar todo, né? Não funciona, não flui. Parece que o ministério não flui quando você não está no propósito de Deus e quando você não está fazendo aquilo que você foi chamado, aquilo que Deus depositou dentro de você, entende? É algo muito forte, muito poderoso. E aí eu comecei a sair de algumas coisas e ficar com aquilo que Deus me direcionou para ficar. E assim tá fluindo de uma maneira tão diferente, tão leve, tá? Parece que, sabe? Parece que tirou um peso, porque quando você está no lugar certo, na obediência do Senhor, faz toda a diferença. Porque aí você faz bem feito, você faz com foco, você faz com aquilo que Deus depositou em você e floresce. As coisas andam, as coisas fluem quando você está no lugar certo, né? Com as pessoas certas, na hora certa, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E no trabalho não é diferente. Quando você está no lugar certo, as coisas parecem que deslancham, né? Então, se você está vivendo dessa forma, sobrecarregado, cansado, nossa, aquele peso que você não sabe de onde vem, para onde vai, pare e reflita se você não está fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer. Pare e reflita, pergunta para Deus, questione Deus, fale com Ele, peça confirmação do Senhor. Não tem problema nenhum chegar para as pessoas e falar, não vou mais fazer parte disso. Não tem problema nenhum. Isso não é ser fraco, isso não é desistir, você não precisa fazer todas as coisas, né? Deus está falando aqui na palavra que a cada um foi lhe dado um dom, né? Nós somos chamados cada um para uma coisa. Um foi chamado para pregar, outro para louvar, outro para ministrar, outro com os dons de cura, outro para servir um copo de água, outro para cuidar de criança, outro para fazer visita no hospital. Cada um foi chamado para algo diferente. Então, como que a gente vai fazer todas as coisas? Pare com isso, não se sobrecarregue à toa, né? Deus não vai te amar mais ou menos por isso. O amor de Deus, ele é infinito por cada um de nós. E Ele te ama simplesmente por você existir. Não te ama pelo que você faz ou deixa de fazer por Ele. Amém? Então eu queria deixar essa mensagem para os nossos corações hoje, porque Deus falou muito forte comigo. E espero que Ele fale com você também. Espero que essa mensagem te ajude de alguma forma. Amém? E é isso. Que Deus abençoe seu dia, sua vida, suas decisões. Tenha um dia maravilhoso e abençoado na presença do Senhor.